Ei, para! Para, Chanel. Shhh, dormi, 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 dormi. Oi, gente, meu nome é Maísa Castro, essa aqui é a Chanel. Eu tô aqui pra contar pra vocês um pouco sobre as histórias de machismo que eu passei na Índia, porque vocês pediram muito esse assunto, eu comentei nos meus stories e muita gente disse que queria escutar. Então eu decidi fazer esse GTV pra poder contar pra vocês essas histórias. São duas histórias que são bastante difíceis. Passei por bastante situações de machismo, mas essas duas histórias realmente foram as mais difíceis pra mim. Então eu vou estar contando aqui pra vocês. Pra contextualizar, se você veio aqui no meu Instagram, não me conhece ou alguém te mandou esse vídeo, eu sou modelo internacional, eu trabalho como modelo já tem 2 anos e eu já viajei para 7 países a trabalho. O meu penúltimo país a viajar foi a Índia, depois da Índia eu fui pra Turquia e na Índia aconteceram algumas situações de machismo comigo. Como todo mundo sabe, é um país que tem muito machismo já. As pessoas têm medo de ir pra Índia por conta do machismo, especialmente mulheres têm medo de ir pra Índia, né? Então, todo mundo já sabe dessas coisas. Eu postei nos meus stories, nossa. Eu postei nos meus... Chanel, senta. Isso, parabéns, isso. Gente, segurei a Chanel pra ver se ela fica um pouquinho mais quietinha no meu colo, porque quando eu coloco ela no chão, ela começa a latir desesperadamente, então por isso que ela tá aqui na cama. Contei nos meus stories que eu havia passado por algumas situações de machismo e perguntei se vocês gostariam de escutar essas situações e muita gente disse que sim. Então, dito e feito, vocês mandam aqui no meu Instagram, vocês pediram e o pedido de vocês é uma ordem. Aqui estou eu pra contar as duas histórias de machismo que eu passei na Índia, que foram as mais difíceis pra mim. Gente, eu sou uma pessoa que fala muito com as mãos, eu mexo muito as mãos na hora de falar, né, na hora de contar uma história. Porém, agora eu vou parar um pouquinho porque a Chanel tá aqui, ela não para de tentar morder minha mão, então eu vou ficar um pouquinho mais quieta com as mãos. Então vamos lá, vamos começar. Vou contar a primeira história de machismo que aconteceu. Eu fiz até stories nesse dia. Foi na minha primeira semana na Índia, realmente me assustou bastante. Como eu disse pra vocês, eu sou modelo. Eu estava morando em apartamento de modelos, em Nova Delhi. Eu morava com algumas modelos num apartamento e certo dia eu decidi ir para um shopping que tinha perto. Eu queria pedir um tuk-tuk e lá você pede tuk-tuk por aplicativo. Você pode pedir pelo Uber ou tem um aplicativo que chama Ola. Tem essas duas opções de pedir tuk-tuk, ao invés de você ter que ir na rua pedir. Então tudo bem, eu pedi o meu Uber, ele estava prestes a chegar e eu estava usando shorts. Eu sei, eu não deveria estar usando shorts tão curtos, apesar de ser uma coisa que toda mulher pode usar, ainda mais uma menina gringa, mas era a Índia, é uma cultura e eu tinha que respeitar. Mas como era a minha primeira semana, eu ainda não tinha entendido exatamente como funcionam as coisas na Índia. Eu achei que podia ser besteira e meu namorado é indiano, então ele sempre me falava que era exagero da mídia, ele sempre me falou que o que as pessoas falam sobre a Índia é exagero, então eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, deve ser tranquilo, eu vou sair de shorts. Eu saí com um short um pouco mais curto e com uma blusa com decote, mas nada assim super chamativo. E tava tendo uma reforma do lado do meu prédio. Nessa reforma tinha um andaime com algumas pessoas trabalhando em cima desse andaime e do nada eu escuto umas risadas. Eu tava passando pra me encontrar com o meu tuk-tuk, né, que eu pedi pelo aplicativo. Eu tive que passar por esse andaime. Passaram mulheres indianas, passaram homens, passaram muitas pessoas nesse andaime que eu vi, eu reparei isso. E na hora que eu passei eu escutei algumas risadas e deu pra entender que eles estavam rindo de mim. E alguns gritos, tipo, Indiano tem muito dessa coisa de se expressar, né? Eles mexem muito a cabecinha, eles se expressam muito com as mãos e também com a fala. Então, na hora que eu passei, os indianos começaram a dar risada e fazer esses barulhos, esses sons, né? Eu falei, tudo bem, segue a sua vida, você é gringa, você é diferente pra eles, continua andando. Eu passando por debaixo do andaime, quando eu passo, do nada, vem um balde de água logo atrás de mim. Logo atrás, foi por 1 centímetro. Aqui tava o andaime, aqui estou eu passando. Assim que eu passei, o balde caiu logo atrás de mim. Eu só escutei um barulho, pá! Bem alto assim. Eu não pensei que tinha sido pra mim. Eu falei, cara, isso foi um acidente. Apesar deles terem dado risada, deles terem
falado comigo, eu nunca imaginei que eles pudessem ter feito isso comigo. Na hora eu liguei pra minha mãe, porque eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, nossa mãe, olha o que aconteceu, foi muita sorte. Eu acabei... O balde de água poderia ter caído na minha cabeça. E minha mãe falou, mas como você tá vestida? E eu falei pra ela, eu tô de shorts e com uma blusa. Ela falou, você tá de shorts. Olha, eu tenho certeza que eles fizeram isso de mau caráter. E depois que eu fui pensar, realmente, foi de mau caráter. Então, essa foi a primeira situação. Que logo após eu peguei meu tuk-tuk e já tava gravando os stories. São esses aqui. Tava saindo de casa e todo mundo tava passando na rua ali. Tava tendo uma construção, mas tava todo mundo passando. Na hora que eu passo... Agora eu tô num lugar mais calmo, que é o mercado, então dá pra eu conversar com vocês. Então, na hora que eu passei por debaixo dessa construção, tinham 350 pessoas passando. Mas na hora que eu passei, caiu um balde de água. Foi Deus. Foi muita sorte que esse balde não caiu em mim, de verdade. Porque foi por muito pouco. Caiu no meu pé. No meu pé na parte de trás, sabe? Então foi por muito pouco mesmo. Enfim, se isso é sorte, azar, se são os gringos, os indianos tentando zombar com minha cara, eu não sei. Mas histórias da Índia, eu acho que vou ter muita história pra contar. A segunda situação de machismo, uma situação de uma cultura machista que aconteceu comigo, essa foi a pior. Foi nessa situação que eu vi o quanto a Índia realmente ainda tem muito que mudar no quesito machismo. Estávamos indo para um jantar. Eu, mais 3 ou 4 garotas, o dono da agência e o booker. Estávamos indo pra esse jantar de agência. Eu estava com um vestido midi. Eu deixei na casa do meu namorado esse vestido, é um vestido da Zara. Se eu encontrar a foto dele, eu vou colocar bem aqui. É um vestido midi, vem aqui abaixo do joelho um pouco. Eu tava de bota. Assim, nada extremamente chamativo, sabe? Indianos ainda tem essa mentalidade de que se a mulher tá com roupa mais curta, ela tá querendo, coisas assim. Até hoje no Brasil a gente tem isso, né? Então imagina na Índia. Depois daquela situação que ocorreu comigo na minha primeira semana, eu sempre me vestia com coisas mais larguinhas e tudo mais, mas com respeito da cultura e pra me proteger também. O dono da agência estava dirigindo o carro enquanto o booker estava no banco da frente e as meninas e eu estávamos no banco de trás. Tinha uma rua, assim ó, aqui é o restaurante, aqui tem uns estacionamentos e aqui é a rua. Ele quis que as meninas e o booker saíssem primeiro para que ele pudesse estacionar, encontrar uma vaga e tudo mais. Então aqui tá o restaurante, ele passou, ele parou e todo mundo saiu. Eu era a última, eu estava deste lado do banco, para não sair do lado da rua, eu saí por aqui. Então eu saí, todo mundo saiu em fila indiana e tinha, como eu disse, tinha um estacionamento, né? Tinha os carros aqui estacionados. Então, para passar entre os carros, tinha que passar em fila indiana até chegar ao restaurante. Eu era a última, então eu passei por último. No meio do caminho, tinha uns meninos pedindo dinheiro, né? Crianças de 12 anos, 13 anos, pedindo dinheiro. Não dava tempo, a gente estava atrasado e tudo mais, todo mundo falou não, passamos. Como eu era a última, um dos meninos, na hora que eu fui passar, um dos meninos deu um tapa nas minhas partes íntimas, na parte da frente. Mas como ele era uma criança, ele era baixinho, tava ali nessa área que eu jurei que tinha sido sem querer, que sem querer ele esbarrou em mim. Então eu não imaginei, eu não pensei maldade nessa hora. Um segundo depois, eu tava aqui, o menino tava aqui, ele sem querer bateu na parte da frente, sem querer. E depois eu passei, né, jurando que tinha sido sem querer. Quando eu passei na frente do menino, ele... E a minha bunda fica de fora pra todos os carros. Literalmente todos os carros viram a minha bunda. Graças a Deus, ninguém que tava na minha frente viu, ninguém que eu conhecia viu. Mas todo mundo que tava por trás, os amigos dele viram, a galera de rua viu, a rua toda dos carros que estavam passando viram. E eu só... Quando eu me dei conta, por um segundo passou na minha cabeça, de novo ele esbarrou, tudo bem. Mas no outro milésimo de segundo eu já pensei, não, isso não foi sem querer. Daí eu dei um grito. Eu dei um grito. E meu booker virou super assustado, falando o que aconteceu, o que aconteceu. Eu tive que contar pra ele. E na hora que eu virei, o menino tinha corrido, já tava saindo lá do outro lado da rua, sabe? Já tinha fugido. Então, essa foi a segunda situação. Eu me senti extremamente violada. Eu não tinha colocado shorts por baixo porque meu vestido era longo já, então não imaginei que algo assim fosse acontecer. A gente tava indo num restaurante, não era uma balada, não era nada disso.
E eu imaginei que nada assim poderia acontecer. Aquele dia eu chorei, quem tava comigo viu, algumas amigas minhas modelos estavam comigo, viram, eu fiquei muito chateada. Meu namorado não tava comigo esse dia, eu liguei pra ele desesperada, porque eu tava me sentindo violada, eu tava me sentindo constrangida. E nunca tinha acontecido algo assim comigo. Já aconteceu coisas em ônibus, das pessoas tocarem em mim. E mulheres sabem que sempre vai acontecer algo assim. Você não pode sair na rua em paz. Mulheres não podem sair na rua em paz. E essa é a importância do feminismo. É por isso que, a partir desse dia, eu percebi o quanto o feminismo é importante. Porque eu sempre fui do grupo de pessoas que pensava: nossa, mas essas feministas são terríveis. Pra que ficar mostrando os peitos? Mas não são todas as feministas que querem mostrar os peitos. A única coisa que elas querem é mostrar que todos, independente do gênero, todos são iguais e todos merecem ser tratados com respeito. Essa é a razão pela qual o feminismo existe. Não é pra deixar a mulher acima do homem. Não é pra fazer com que a mulher seja melhor que o homem. É pra fazer com que essa igualdade exista. Muitos homens dizem que poxa, a gente não se controla, nós somos homens são diferentes de mulheres, a gente não consegue se controlar quando vê uma mulher de biquíni ou sei lá. Mas vai me falar que uma criança tem essa mesma mentalidade? Sabe, o que aconteceu comigo com aquela criança? Será que essa criança não foi influenciada pelas pessoas ao redor dele? Ou será que é porque ele é homem? Então é isso, eu só queria contar pra vocês, deixar essas histórias claras, falar pra vocês por que eu me considero uma feminista. Eu acho que a Índia tem muito o que mudar. A Índia é um país que valoriza mais as vacas do que as mulheres. Tem um texto que eu vou colocar aqui pra vocês, ou eu coloco aqui no box de informações pra vocês, o link pra essa pessoa que escreveu sobre a cultura indiana e o feminismo. Eu só queria conscientizar vocês disso, contar algumas histórias que aconteceram comigo. Se vocês quiserem que eu conte a minha experiência na Índia toda, por completo, ou a minha experiência em outros países, eu já viajei para 7 países a trabalho e para 16 no total. Então, eu posso contar pra vocês também. Se vocês quiserem saber algo a mais sobre a carreira de modelo, deixem nos comentários aqui embaixo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E em breve eu farei mais vídeos pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Dá tchau pra eles. Fala, gente, desculpa atrapalhar. Tchau, gente. Me sigam no Instagram, que é @maitecastro. E se vocês quiserem seguir a Chanel também, esse é o Instagram dela. Beijo. Tchau, tchau. Preguiça de mamãe. Que beijo gostoso, que beijinho gostoso.